Boa tarde, sejam todos bem-vindos. Hoje eu e a Marli vamos falar sobre o sonho da maternidade. Vamos esperar a Marli entrar para chamar ela. E como muitas mães e pais se frustram, né, com o que acontece no decorrer da nossa tarefa de sermos pais, né? Vou chamar a Marli aqui. Sejam todas bem-vindas, bem-vindos. E a Marli sumiu para mim, olha só como já tem um processo aqui, né, Marli? Acontecendo. Deixa eu ver. Oi, Marli. Acredita que tu não tá aparecendo para mim? Olha como é interessante. Constelação às vezes acontece dessa maneira. É um movimento que se mostra já de uma forma interrompida. Boa noite, Marli. Como está? Seja bem-vinda. Tudo bem, hein? E você, como é que você tá, hein? Hoje estou bem. Gratidão por mais Ai, esse dia, por mais esse encontro. Que legal. gratidão a você e a todos. Boa noite a todos, hein, que vão assistir essa live. Espero que vou contribuir um pouquinho, assim, para cada um, assim. Então, Marli, conta para nós como que foi para você ser mãe. Para mim, eu vou contar em duas etapas, da primeira e da segunda, né? Porque são dois processos diferentes, né? Como da primeira foi assim, fizemos o curso para fazer de adoção, que quem vai para adoção, os casais que vão para adoção tem que fazer curso. Eles fazem tipo assim, fazem pesquisa, pede um monte de coisa. Aí o Então, começa Elias, pelo começo, porque você não é mãe biológica, é, correto? então, desculpa, Começa por aí. sabe o que é, Elaine? Eu acho que Sim, todo mundo sabe que eu sou mãe, eu mas esqueço. é essa percepção, né, que você tem, porque são filhos do coração, né? Sim, Dentro da tua alma, você acolheu eles como se tivessem saído da sua barriga, que você tivesse gestado eles, né? sim, então. Eu esqueço, né, que eles vieram por meio de adoção. Para mim é tão natural falar dos meus filhos, hein, que eu esqueço. Para mim, então, daí nós fizemos o curso de adoção. Aí teve todo o processo que nós tivemos que responder um monte de perguntas. Aí fizemos o curso e fomos para habilitação. A pior parte, Elaine, pessoal que está assistindo, é que no cadastro, quando você faz o cadastro, você tem que escolher como você quer o teu filho. Nossa, eu, eu e meu marido quase morremos, assim, sabe? Quando você tá, eu quero uma picanha assim, sabe? Uma coisa que você está comprando no mercado, assim, sabe? E daí, como é que você quer ter o filho? De olho azul, olho escuro, pardo, moreno, negro, indígena, sabe? Tudo tem que ser tudo detalhado, assim. Gente, sinceramente, eu, assim, não desisti porque eu queria muito, assim, porque é muito desafiador você estar lá, eles te pedem como você quer teu filho, com que idade você quer o teu filho. A idade, assim, até que não foi tão pesado, mas, assim, as características, para mim, foi muito difícil, assim. Aí, o Elias veio com 4 meses, quando nós estávamos habilitados. Gente, aquela ligação, quando me ligaram de 4 meses, eu não tinha nada, eu também não preparei nada, assim, sabe? Eu e meu marido fomos assim, tá, vai demorar. Vamos, a hora que vier, vai vir, né? Aí quando ligaram assim, falaram assim, assim, assim. Isso que já tinham ligado
antes do Elias já tinham ligado 2 vezes de outros fóruns, né? Aí, primeira vez o fórum não aceitou porque nós estávamos um mês na fila de adoção. Aí o segundo, porque tinha 3 crianças, aí eu e meu marido pensamos, 3 crianças de uma vez é muito Eram assim, né? irmãos. Hã? Esses 3 eram irmãos. 3 irmãos. Aí assim, aí deixamos. Mas logo depois aí ligaram do Elias, né? Mas o Elias também, ele é em 9 irmãos, assim, de mãe biológica, né? Mas ali eles separaram os irmãos, assim, né? Aí cada um foi para uma família. Mas assim, foi muito louco, assim. Meu coração acelerava, assim, eu tinha vontade de vomitar, eu chorava, eu tremia, assim. Eu acho que é a mesma sensação quando uma mulher vai fazer o teste de gravidez. Não sei se é assim, Elaine, que você teve filhos biológicos, né? Se não é a mesma sensação, assim. Eu sabia que estava grávida do nosso primeiro filho. Então, assim, olhando lá atrás, quando eu tive meu primeiro aborto espontâneo, que eu não sabia, eu só ressignifiquei esse ano, também sabia que tinha algo errado, porque meu ciclo menstrual é muito certinho, o volume, a intensidade, os dias, sabe? É perfeito. Então, aconteceu algo estranho, mas eu não me dei conta. Mas igual, fiz teste, deu negativo. Aí descobri que quando estava grávida do filho, eu sabia, mas ele não se mostrava. Era tão recente que nem o teste diagnosticava, nem de sangue, nem ultrassom, ele se escondia, né? Então, assim, para mim foi um baque, porque eu ia fazer o exame no outro dia e eu passei mal à noite, né? Eu tive uma contração muito forte que me paralisou, mas eu sabia. Foi um choque para o pai que não sabia ainda que eu estava grávida, mas era algo que eu desejava muito, né? Então, assim, para uma mulher que deseja ter um filho e quando vai fazer o teste e descobre que deu positivo, nossa, é muita alegria. Muita alegria. E desde o início eu dizia menino, menino. Tinha uma amiga que dizia assim: você é louca, você só compra azul e verde. E se for menina, vai usar azul e verde, mas que é menino, é. E nasceu um menino, né? Hoje ele está com 25 anos. Então, e daí assim, no processo, assim, até que o Elias veio, né, nós fizemos algumas reuniões, tipo assim, não é que nem hoje, assim, vídeo chamada, é vídeo não sei do que, eu nem lembro, porque isso vai fazer 9 anos que o Elias veio, né? Aí eu não lembro como foi o processo. Eu sei que ela digitava e nós falava, eles perguntavam para nós, assim, né? E o Elias perguntava o que nós queríamos, assim, sabe? Foi assim, ela passava o que nós queríamos do filho e ele passava o que nós queríamos dos pais, assim, né? Foi assim, daí ele mandava foto, mandava desenho, assim, tudo por via de computador, não é que nem hoje em dia que tinha videochamada, assim, era tudo pelo fórum, assim, sabe? Aí deu. Tá, então ele não veio com 4, Marli, só uma correção. Ele não veio com 4 meses de nascido. Ele veio maior. É que ali deu Ele. para entender que ele tivesse vindo com 4 meses. Não, Veio com então, 4 meses a partir do momento que você deu entrada no processo, isso? não, quando nós fomos habilitados, porque tem um processo todo antes que nós temos que fazer o curso, né? E Uhum. daí eles fazem um monte de questionários, assim, é tudo um processo bastante lento, assim, sabe, né? Então eu até me expressei mal. Mas, assim, a partir do momento que nós fomos habilitados, o Elias chegou em 4 meses. Isso me arrepia toda, assim, só de eu ficar falando, assim, sabe? Porque foi uma emoção muito forte, assim. A gente chorou, assim, sabe? Foi, assim, que a gente nunca espera, assim, vão te ligar a tal momento, assim, né? Você fica, né? E a gente foi trabalhando, assim, sabe? E o Elias chegou com 7 anos, faltando uma semana para ele vir para casa, dia 5 de agosto. E dia 12 de agosto ele completou 8 anos. Nós ficamos, ele é de Foz, nós ficamos em Foz uma semana no período de adaptação. Daí eles fazem.
psicóloga, assistente social, toda aquela parte do fórum, faz as visitas, assim, a gente vai passear, a gente tem um período de convivência, daí no final de semana que a gente estava lá, ele foi dormir junto com nós, assim, essas coisas. Aí depois eles chamam a gente para conversar, e aí, pode levar para casa? O que vocês acham? Vai dar certo? E, sabe? É tudo assim, a gente fica inseguro, né? Porque assim, é uma pessoa desconhecida, nós somos desconhecidos, mas assim, a partir do momento que eu vi o Elias, eu me encantei, assim, sabe, né? E ele literalmente logo chamou nós de pai e mãe, assim. Logo Ai, quando que ele, lindo. logo quando ele viu, porque eles têm todo um preparo, assim, sabe? Eles trabalham a criança, não é assim, vai para adoção e logo, né? Ele não, o Elias teve uma preparação, assim, para ir. Não comparando, Marli, é o mesmo que gestar, porque há mães que sentem enjoos durante a gestação, né? Que vai sentir todos os sintomas de ânsia de vômito, insegurança, medo. Será que eu vou dar conta, né? Então, é o mesmo sentimento, só que ali já veio, você passou toda essa fase, né? Da gestação, você já pega pronto, né? E eu, E aonde você vai ter que moldar a sua maneira também, sim, né? assim, eu falo para as pessoas assim, que tudo que você aprendeu na sua família biológica, assim, né, às vezes você tem que fazer um pouco diferente, porque é um outro sistema, vem já maior, assim, mas mesmo assim, quando a criança, eu acho que vem menor, assim, eles vêm com as características da família biológica, ou o jeito da criança, como lidar com a criança, como foi assim ela ter destituição do pátrio poder, porque antes de ir para adoção, a criança é destituída do pátrio poder. A família biológica não tem mais assim poder em cima dela. Como foi esse processo, a criança vai reagir com a família adotiva. Você não pode ter filhos biológicos, Marlene? Eu, na verdade, eu queria muito, assim, né? Mas, assim, com 26 anos, eu fui diagnosticada com epilepsia, convulsão. Aí, com 28 anos, eu lembro bem, assim, as idades, assim. Eu tive muita cólica e com 28 anos eu fui ver por que tanta cólica. Aí eu tive endometriose, tive que fazer cirurgia. Aí a médica falou assim, 1 ano sem engravidar, mas o meu neuro não me liberava, né, para fazer, né? Porque tem todos aqueles números, assim, das convulsões que tem que estar baixa, essas coisas, assim, eu não entendo bem. E aí ele foi me passando alguns medos, assim, porque o teu filho pode nascer, você pode parar no UTI, que não sei o quê. Sabe, me passando medo. Eu falei, não, quer saber, não quero isso. Não Se quero tivesse passar conhecido por... a constelação lá atrás, teria sido diferente, teria feito diferente, provavelmente, né? Claro, com certeza, né? E numa das constelações, né, eu vi que eu perdi 2 gestações. Assim, né? Daí deu para ver aquela presencial, né? Assim, né? Que as pessoas, né? E daí eu fiquei assim, de cara, assim, Irane, quando a mulher Você é a falou, mãe biológica. é, Você eu é a mãe falei, biológica. então, eu nunca esperava, assim, mas depois de algum tempo, né, você vai digerindo tudo aquilo lá que ela foi falando, eu fui me lembrando as ocasiões que eu tive mais cólicas, mais, assim, sangramentos, como era o meu ciclo muito intenso, assim, com muita cólica, né, eu lembro, às vezes, que eu tive mais intenso, assim, essas coisas, assim, eu lembro, assim. E, assim, eu É, falo, assim, que os meus filhos vieram para me curar. com certeza. Porque é uma parte de mim que eu não sei se eu ia olhar assim, né, e falar, não, dá para fazer diferente.
Uhum. Como foi com teus filhos, assim? Então, eu tive essas duas gestações, foi bem as que eu, né, percebi mais. E quando engravidei da Lara, o menino já estava com 8 anos. E só porque eu tinha o DIU, né, o médico me xingou. Foi que é onde eu tirei, porque eu estava muito tranquila, assim, sabe? A menstruação eu sabia o dia que chegava, porque eu sou muito inadimplente em tomar medicação. Então eu imagino que eu ia ter uma, sabe, uma escadinha, porque eu não sou de tomar pílula de jeito nenhum. Só de pensar me dava ânsia, né? E a minha mãe também é assim. E daí eu tirei o DIU, fiquei, acho que. Meu esposo teve que viajar e eu tirei o DIU. Quando ele voltou, eu já engravidei. Foi muito rápido, assim, sabe? Nossa, Duas relações que nós tivemos, que ele veio para casa e voltou viajar, eu já estava grávida. E sabe que como o nosso organismo reage em algumas informações, né? Foi no mês de dezembro. Em dezembro, agora, eu estava achando que a menstruação não estava vindo. Eu sou laqueada, né? Eu não posso ter filho mais, mas o sentimento que eu tinha, entrei na menopausa, a minha menstruação já não veio. E não era, era algo em relação ao que eu tinha passado há 18 anos atrás, quando eu estava grávida, né? Foi o momento da nossa gestação. E ela tá com o sentimento de ir para fora do ninho, né? De casar. Só tem 17 anos, mas ela quer viver a vida dela. Então, assim, de alguma maneira, é como se eu quisesse acolher de volta, fica aqui. Que você não vai para o mundo, você fica aqui, né? Mas hoje eu trago para uma consciência maior, né? Que não, eu não fiz ela para mim, eu fiz ela para o mundo. Que ela pode ganhar e daí, o mundo como ela quiser. então, é o sonho da maternidade, é isso? Você quer ter os filhos pra gente, né? Mas eu, assim, eu sempre tive a consciência, não, meus filhos vieram pra mim, mas vão pro mundo, assim, sabe, né? Aí, esses dias atrás, uma mulher falou assim, mas como você deixa o Brian, de 8 anos, já andar de bicicleta sozinho, tentar se virar? Eu falei, gente, ele tem que, ele não vai ficar para sempre do meu lado, assim, eu fazendo tudo para ele. Ele é uma criança que quer ir para o mundo, quer explorar as coisas, assim, né? E daí, assim, eu falo, esse é o maior aprendizado, assim, deixar os filhos, você quer ter eles perto, mas você tem que soltar eles. Sim, temos que dar asa a eles, né? Eu digo assim, sempre, tanto para os filhos quanto para a cliente que eu atendo. O céu é o limite para todos os nossos sonhos, né? Estão cabíveis e sonháveis? O céu é o limite. Eu posso procurar em todo que é canto a felicidade em ser mãe. E às vezes, como mãe, também me frustro, porque eu acho que eu dou conta e de repente surgem conflitos existenciais nos nossos filhos, em nós, por não conseguirmos identificar o que está acontecendo, né? E muitas vezes isso nos acarreta depressão, ansiedade, sentimento de impotência, culpa, carregamos um monte de coisas juntas, porque eu sonhei com a maternidade perfeita, família Doriana. Não é assim. Ali nasce um ser independente do que eu criar ele. Ele é um ser independente, individual, né? Porque ele é um espírito individual, ele foi criado único por Deus. Não existe ninguém igual ao nosso filho. Ele foi feito de dois sistemas, né? Que carrega o teu e do teu marido, né? E meus filhos, né, já carregam quatro sistemas, né? Da família biológica, tanto do pai e da mãe, e nossos, assim, porque eles vão criando características, estão naquela convivência, né? Assim, né? Aí o Brian, vamos falar do meu segundo filho, né? Para dar tempo. Ele veio 7 anos depois que o Elias. Nossa, o Elias já estava com 14 anos. Aí você imagina, 14, 8 anos, 7 anos. O Brian chegou com 7 anos. Aí você tem que ter toda uma dinâmica, toda assim, sabe?
conversar, assim. Ele demorou 3 anos e 8 meses para ele vir, né? Depois Foi mais nós tivemos, demorado. sim, daí depois de um período, não sei, não lembro o tempo, nós tivemos que fazer, depois de 5 anos, faz de novo aquele curso de adoção. Aí depois Uhum. do curso levou 3 anos e meio até que o Brian veio. E assim, a gente foi vivendo, né? A gente foi até que a gente recebeu de novo a ligação, né? E aí? Mas o processo foi bem mais ligeiro e estava na pandemia. Em um mês o Brian estava aqui em casa, passou as frustrações, assim, né? Mas assim, ele é encantador, assim, sabe? A risada dele, eu rio da risada dele, mas assim, o Elias, a minha dificuldade era com o Elias, porque ele tinha uma questão com a mãe biológica. O Brian tem uma questão muito com o pai biológico. Aí é com o meu marido, com o pai dele. Mas ele ama esse pai dele, assim, acima de tudo. Mas ele briga por questões que, às vezes, assim, que ele é muito, muito assim, ele quer, ele tem, ele quer as coisas do jeito dele. Às vezes o pai dele não consegue ceder nesse lado, né? E nós, mães, assim, nós temos que ceder às vezes, né? Olhar, peraí, vamos fazer como, mãe? Conversar com eles, a linguagem deles, hein? Eu com o meu adolescente, que eu tenho que conversar outra linguagem, e com uma criança de 8 anos, que é uma linguagem totalmente diferente. É uma negociação. Tem coisas que eu negocio e tem coisas que a gente não negocia. Sim. Oi, Eliane, bem-vinda. Bem-vinda a todos que É estão bem, chegando. é assim, Então, assim, eu falo não que é diferente com os biológicos. Com os biológicos, eu vejo assim que o mais velho, que tem 25 anos, é mais imaturo que a menina que tem 17. Há diferença, sabe? Há muita diferença de um para o outro. eu falo assim que a gente às vezes tem que crescer com o olhar deles, assim, como eles, porque eles são bem mais avançados do que a gente, assim, sabe, do que nós, né? E daí a gente, mãe, por que que você não faz assim, hein? É melhor assim, hein? Tá, mas será que vai dar certo? Claro, mãe, vai dar certo, mãe. Eles sempre falam assim, né? Eu falo, eu não me arrependo. E isso é um incentivo para aqueles pais que não conseguem ter filhos biológicos que pensem numa adoção também, né, Marli? Porque como foi importante para você entrar com todo esse processo, né? Que é um trabalho como ser mãe também, né? Eu, eu Biológico ou falo, não, há um trabalho todo também. E os filhos vêm com personalidade diferente da nossa. Eles carregam o nosso sistema, mas ele é um ser, um espírito único, né? e você, Criado por Deus. e você A tem que única coisa que nós entregamos respeitar. como mãe é o nosso corpo para que ele nasça, né? E você tem que respeitar a individualidade, o sistema de cada criança, assim, que nem os meus, né? Não excluir a família biológica, né? Porque isso é, assim, pedir para eles se revoltarem contra a gente, né? Isso eu não quero, eu nunca fiz. Com Elias eu não conhecia esse olhar sistêmico, assim, a constelação. Mas eu fiz muito isso, eu orava junto com ele pedia para orar para a mãe dele, a gente orava para o avô dele, assim, sabe? Eu falava, tudo bem, a gente faz a oração, né? Não tem problema nenhum. E assim, a dificuldade do Elias foi assim, ele não dormia. A gente tinha que ficar dormindo com ele. Ele parecia que sempre estava vigilante, assim, sabe? Se a gente levantava da cama, meu Deus, ele sentia quando a gente levantava, assim, sabe? Porque ele tinha medo, medo que a gente ia embora. O Brian já não. Ele, ele dorme muito bem, mas o Brian tem a irritabilidade, ele tem TOD, transtorno obsessivo desafiador, ele te desafia muito. E a gente tem que. Nós tivemos que lidar com isso.
os transtorno opressivo desafiador, porque ele vai até no limite da gente, né? E a gente, às vezes, tá tão estressada que a gente não consegue olhar para isso, né? Mas eu, no começo, me estressava, mas depois eu falei, calma, eu sou adulta, ele é uma criança. E o Todd é assim, você não pode colocar coisa negativa para ele, porque ele já está se sentindo tão mal assim, porque ele não, ele acha que ninguém gosta dele, ele acha que assim, que, que ele é chato, que daí assim, eu falei, você é muito inteligente, você é uma criança muito inteligente, assim. E daí eu vou falando, assim, estimulando ele, falando coisas boas para ele, né? Daí ele vai indo, agora ele tá muito melhor. Eu não sei se com você, Laine, mas eu chorei muito nas minhas duas adoções, nos períodos de adaptação, assim, que às vezes a gente achava que não ia dar conta. Ah, logo que eu saí do hospital, assim, os primeiros dias a mãe veio comigo. Mas na primeira semana, o que aconteceu? Eu queria amamentar no seio, eu queria nutrir ali, sabe? E na primeira semana, trincou todo o bico do seio, porque era bem frio, bem inverno. E sangrava. Mas eu queria nutrir muito. E eu não consegui, sabe? Do filho mais velho. Eu chorei muito, muito, muito. Não secava o leite, mas não tinha como eu passar o leite para ele, porque em vez de sair o leite, saía sangue, sabe? Era algo assim que para mim era arrasador. E eu chorei muito, porque ele chorava de fome, eu não queria dar mamadeira, mas fui obrigada, né? Porque não tem. Você vê o teu filho ali chorando, não existe dor maior. E então consegui levar em banho-maria por 6 meses, né? E a Lara não. A Lara eu aumentei do hospital até 2 anos e meio. Ela sentava no meu colo, eu tinha que sentar numa escada para poder dar conta de segurar, porque ela é grandona também. E ela tava lá, aquela marmanjona deitada no colo, mamando, coisa mais linda do mundo, sabe? E eu sempre fui assim uma incentivadora de gestações, porque na minha adolescência, a maioria das minhas amigas engravidaram, mães solteiras, né? E a maioria pensava, eu vou tirar. E eu era a que incentivava elas a ficar. Não, não faço. Eu tinha 15 anos, uma imaturidade, né? E eu dizia assim, tu não quer? Ganha o neném e dá pra mim. Não sei o que eu vou fazer, eu cuido. Pense, tu acha que eu ia cuidar com 15 anos desempregada? Mas o sentimento de que filho veio para trazer alegria sempre foi muito dominante em mim. E eu tive umas 3, 4 amigas que foram em situações muito parecidas. Eu fui a única que escapei nessa fase de não engravidar e ser mãe solteira. Mas a maioria delas tiveram todas um padrão repetitivo ali também. Provavelmente uma lealdade às mães, né? Mas assim, eu digo que a maternidade é uma alegria. Há uns anos atrás, teve uma conhecida minha que ela engravidou do namorado e cheguei na casa, quando ela veio me contar, choro. E eu falei, não, isso é motivo de alegria. Por que você está chorando? Pense, Deus colocou uma vida dentro de você, é Deus. Não foi um ato irresponsável de vocês. Poderia não acontecer, mas aconteceu por quê? Deus permitiu que acontecesse. E ela ficou tão nervosa porque o namorado não quis assumir, provavelmente tem todo um histórico atrás, né, familiar, dos ancestrais, tanto dele quanto dela, né, que ela não, ali 2 dias ela conseguiu, porque dela começou com sangramento, acabou tendo um aborto espontâneo, que era o desejo dele, que abortasse. E o processo deles é bonito, porque depois de anos, eles se reencontraram e estão namorando novamente. Nossa, olha que lindo, mãe. Uhum. E o que eu fiz? Eu falei assim, a Lara já tinha soltado as roupas dela e eu tinha guardado cobertor, algumas coisas, né? Falei, o que eu vou fazer? Levei algumas roupas para ela e disse assim, olha, para você começar, né? Porque eu não sabia como fazer. Eu falei assim, se interte em arrumar roupinha, lavar cobertor e se prepara para ser mãe, que é lindo, né?
Mas esse era o sentimento que eu carregava. A maioria das pessoas não carregam esse sentimento. Não tem apoio da família, né, Marli? Como tem pessoas que não apoiam uma gestação, acho que vai ser um peso que vai destruir o futuro. Muitas crenças enraizadas que um filho vem para destruir uma família. Não, não vem. Ele vem com muitos desafios. Eu que eu diga, porque nós passamos, eu e meu marido, assim, por vários. Mas vale a pena. Eu falo assim que... Os frutos são os netos. Sim. Eu já tenho uma neta com 6 anos. Nossa Senhora, eu acho que vai... Eu acho, né, que vai demorar um pouco, né? Tá muito cedo, né? Mas eu falo assim, é um desafio, assim. Eu falo assim, a primeira frustração que a gente teve na segunda adoção é porque o Brian era para ser uma menina. E ele veio um menino. E aí, a gente queria uma menina. E o que você faz? Muitas vezes na ultrassom também é aquele negócio. Ah, vai ser uma menina. Mas e depois vai passando o tempo. Não, agora é um menino. Quase tudo prontinho, né? Eu já escutei histórias assim. Tava tudo pronto para um menino. Ah, depois vai ser uma menina ou vice-versa, né? Aí, Não, assim... É muito incrível isso, porque, olha, não é só no biológico. Acontece com a adotiva também, né? Sim! Para ver que Deus é perfeito, porque todo esse movimento acontece através de uma força maior, que nós chamamos Deus, universo, Sim. conforme cada um crê na sua crença, né? E aí o que a gente teve que ter muito discernimento, mas eu falei assim pro meu marido, mas se Deus quis assim que viesse um menino, vamos aceitar, assim, não é para ser uma menina, as meninas vêm depois, hein, assim, sabe? Que nem a minha mãe teve 4 meninas, e agora tem 4 gêmeos. E a maioria dos netos dela é tudo menino, só tem uma neta. Olha só, né? Tá tudo certo. E tudo certo, né? As coisas vão se ajeitando, assim, e eu falo assim, as pessoas perguntam, nossa, Marli, para você foi muito fácil adotar, né? Ter logo teus filhos, estavam logo ali. Não foi fácil, não. Foi lágrimas, sorrisos, assim, sabe, né? Agora na minha segunda gravidez, olha o que... na minha segunda adoção. Mas tu gestou porque você nutriu essa esperança. Você gestou também, Marli. Aí eu tive licença maternidade por 4 meses. Eu trabalho na igreja. Mas eu não deixei de ir no culto. Nós sentava no último banco, porque ele não estava acostumado a ir na igreja, assim. Para ele, assim, era uma coisa estranha, assim. Gente, eu falo, Elaine, tinha prédicas que o pastor falava assim, eu chorava todo o culto. Que eu pedia assim, Deus, vai dar certo, né? Me manda uma resposta naqueles 4 meses lá. Porque assim, eu falo, foi assim, foi uma gestação assim, um vir assim que eu tive que desprender, eu e meu marido, de muitas coisas, assim. Que nós já tínhamos um filho, quando veio o segundo filho, as dinâmicas é totalmente diferente, você pode até falar disso, né, Elaine? Quando chega o segundo filho, como é que é a dinâmica da casa? Tem o ciúme, porque Elias era o primeiro, fazia tudo com ele, assim, 7 anos só ele, assim, né, E agora? Vocês vão me deixar de lado, hein? Tinha um dia que eu e ele choramos, hein? Eu e Elias. Ele falou, mãe, eu não estou mais aguentando. O Brian é muito assim, explosivo, assim, né? Me xinga demais. O Brian vem de uma outra situação que nem ele, né? Ele vem de uma situação que não era tão conflituosa, assim. E o Brian já não, ele já veio de outro lugar que tinha mais conflitos, que a família não se entendia. Aí, até que sai tudo isso dentro dele. Não é fácil limpar isso. Não é fácil limpar, Marli, né? Porque imagine como se fosse um jarro com água limpa, mas o fundo cheio de barro. Um jarro, água limpa e o fundo cheio de barro.
tu vai ter que mexer aquilo ali para poder limpar aquilo ali, né? E assim, e não é todo, assim, todo dia tem alguma coisa diferente, assim, sabe, né? Por exemplo, no período de escola, gente, eu não sei vocês, mas para quem é mãe adotiva, porque ele brigaram, porque ele apanhou, né? O Elias era assim, ele apanhava, mas não fazia nada. Aí a gente tinha que ir lá na escola conversar por que aconteceu aquilo lá. E o Brian já é o contrário, ele bate. Ele não leva o desaforo para casa. E a gente é chamada para ver por que ele está assim, nessa situação, assim. Aí ano passado, eu falei para as professoras, gente, não é porque ele já veio nós já estamos com a certidão de nascimento dele, é que o período de adaptação já passou. Não, ele vai levar mais tempo para se adaptar, ele vai ter mais tempo para criar vínculo do que o Elias. Aí as professoras começaram a me ouvir, porque elas queriam, assim, uma mágica. E não tem, como ter uma mágica, porque não é vocês por trás deles. Há todo o contexto familiar biológico, né? Que tá por trás. Aí ele chorava de saudade, assim. Aí, no começo, eu não entendia por que ele chorava, assim, né? Mas foi passando o tempo, eu já comecei a perceber, opa, tem alguma coisa. Aí eu comecei a perguntar, você tá com saudade, né? Mãe, eu tô com muita saudade, porque ele se irritava até com ele mesmo, assim, sabe? Aí a gente tem que ter um alto amor, assim, olhar, não, ele tá com saudade, vamos conversar, hein? Quando o Elias tinha saudade do irmão dele, dos irmãos dele, a gente ligava. Hoje em dia, eles têm celular que eles podem se conversar, porque todos eles já cresceram, né? A gente só pergunta como é que eles estão, né? Mas uma criança de 8 anos, a referência é a gente, como é que a gente vai solucionar isso, né? A gente tem que conversar, tem que colocar uma base nisso, né? Porque ele tá assim, frágil. Sabe quando tem uma jara trincada, assim? Isso não, né? Mas assim... Explodiu o vidro, né? Então, a gente tem que soldar aquilo lá para dar certo de novo, para mostrar para ele, não, nós estamos aqui para mostrar para ele que ele não está sozinho. Eliane colocou ali, né? Os ciúmes vão continuar, com os meus continua, todos já têm idade avançada. E olha como é interessante, porque os meus, eles têm ciúme um do outro. A Lara, principalmente, tem mais ciúme, porque ela diz assim que o Mano é mais mimado. E briguem com o Mano, ou ele briga na relação, ela vai lá se tornando a mãe. Por aquelas choquinhas, sabe? Que vai proteger os seus filhos. Eu falei, essa não é a tua tarefa, filha. Você só é irmã. Não ocupe esse fardo, que é muito pesado. Mas para ver como é uma ligação tão grande que eles têm um com o outro, que não tem como dizer, vamos separar? Não tem como separar. Tem, eu falo assim, que agora os dois já criaram um vínculo, assim, né? Aí também tem umas crianças atentadas, e sabe, né? O Brian já é nervoso, assim. Daí tem outras crianças que vão provocar ele, né? Já sabem que ele é assim, né? Só pra ver o parquinho pegar fogo, assim. Aí, sim, isso é dentro do ônibus. Tinha um dia que um piá queria bater nele, né? Aí o Elias foi lá, você para de provocar o meu irmão, não vai bater no meu irmão, hein? Aí o piá parou. Ele viu que tem alguém por ele, né, Marlene? Sim. A Eliane colocou. Que bom que você está no caminho do autoconhecimento, Marlene. A Eliane postou ali para você, né? Te dando os parabéns. E como isso tem te ajudado, né? Ai, tem sim, sabe? Eu fico assim, eu fico reflexiva, assim, sabe? Pensando, nossa, será que eu me perguntava, será que eu vou dar conta, hein? Será que eu vou ser uma boa mãe, assim? Porque, assim, muitos perguntam, Marli, você é corajosa, né? Eu falei, eu não sou corajosa, eu só quero ser mãe. Eu quero dar amor, eu não sou corajosa. Se eu fosse corajosa, eu ia pular de paraquedas, velho. Mas o paraquedas foi me colocar na... Ser mãe é um desafio diário.
indiferente se for de filhos adotivos ou biológicos. O desafio existe porque os filhos crescem, você sonha com uma maternidade que quando eles chegam na adolescência, você pensa assim, aonde foi que eu errei? Porque muitas situações se desencadeiam na adolescência, né? O meu se desencadeou um processo de ciúme quando a Lara veio para casa, né? Que nós trouxemos a Lara. Então, assim, até alguns meses ele dormia comigo, meu esposo sempre foi caminhoneiro, então nós tínhamos a casa só para nós dois, né? Era só eu e ele. Aí vem um outro serzinho e todo um contexto de ter que tirar ele da cama porque ele batia muito, ele era agitado no sono dele. Primeiro foi essa separação, aí depois a adolescência, porque quem chega depois requer mais cuidado, mais atenção. Infelizmente, eu não tinha nem um pouco dessa percepção lá atrás. Não tinha noção, não tinha conhecimento, não tinha quem conversasse comigo sobre como agir. E podem dar 1000 conselhos. Cada caso é um caso. Verdade. Que funciona com o meu filho, talvez não funcione com os meus, né? Mas assim, hoje eu vejo assim que como foi diferente pegar a adolescência da Lara e eu nesse autoconhecimento e como foi difícil lá atrás por eu não ter conhecimento, não ter Mas paciência. assim, eu falo assim, Elaine, tudo que a gente passou, né, foi pro nosso crescimento. Eu vi Serviu como aprendizado. um aprendizado, assim, porque senão nós não ia estar aqui. Nós não ia falar sobre isso, né? Sobre filhos, assim, sabe? Sobre os perengues da maternidade, o sonho da maternidade, aquele sonho de ser tudo perfeitinho. Não é perfeito. E quando quando a mulher está grávida e o seu filho nasce com um problema, hein? E às vezes faz todo o pré-natal, faz ultrassom, não aparece nada. Sim. Né? Vai desenvolver e vai demonstrar na hora do parto. Sim, e daí? Aí você faz o quê? Porque muitos dizem assim, se nascer com saúde, ótimo, né? Mas se não nascer com saúde, você vai fazer o quê com essa criança? É seu filho? E quantos casos tem um casal até de sonhar com a maternidade a partir do momento que a mulher está grávida, o marido abandonar, né, Marli? Sim, também. E aí eu trago uma percepção que eu obtive dentro das constelações. Quando isso acontece é porque lá nos nossos antepassados, o homem, quando engravidou a mulher, foi ameaçado de casar, foi tirado a vida por ter, talvez, abusado da filha, né? Tem várias questões, assim, que tu abrindo a constelação, você acaba detectando alguns conflitos lá do passado, onde as mulheres eram tidas como abusadas, né? Numa relação. E agora podia estar até casado ou namorando, engravida, vai embora. Vai embora, né? É a mesma coisa quando um casal vai para adoção, lá atrás também tem algum registro. Por que esse casal vai para adoção, hein? Por que não vai assim, né? Tenta engravidar e não consegue, ou tem alguma doença que nem eu tive, assim, né? Vai para adoção. Daí, assim, eu falo, o meu caso foi assim, meu marido tem um histórico assim. O vô dele ficou viúvo com 7 filhos. Olha só. E casou com uma outra mulher, outra avó, né? Que teve 7 filhos. Olha só. Aí eles tiveram mais 5 filhos. E todos se consideram irmãos, hein? É uma família muito grande, hein? Que lindo. Sim, e daí assim, até o pessoal brinca, nossa, como vocês são uma família grande. Eu falei, sim, a gente chama de tio, primo, assim, sabe, né? É um respeito, assim, sabe? Muito grande, assim. E talvez ficou no registro do teu marido, se ela engravidar, ela pode morrer no parto, sabe? Sim. Então, eu não sei com quantos anos essa primeira avó dele faleceu, assim, né?
se ela tinha deixado algum filho pequeno, assim, né? Eu não conheço, assim, a história, assim, né? Mas deve ter sido por ter 7 filhos e essa avó adotiva, assim, né? Porque daí a segunda avó também deve ter, o marido também deve ter deixado algum filho pequeno, né? Sim, ou ido embora, né? Tem tantas questões que podem estar envolvidas, né? Não, mas ali faleceu, hein? Porque isso a gente sabe, né? A família contou, assim, sabe? Mas assim, se você vê a reunião deles, assim, é uma, é uma dinâmica, assim, porque você imagina, quase 17 filhos dentro de uma casa. Como é que Nossa, você faz? que lindo, muito lindo. Você tem que dar conta daquilo lá, ou você não dá conta daquilo lá, né? Eu falo assim, e daí assim, como é que foi o sonho da maternidade dessas avós, assim, desses avós? Uma família muito grande, né? Então, assim, lá atrás também teve os perengues deles. Tanto a minha avó paterna teve 13 filhos. Minha avó materna também. E daí, assim, quais que foram os sonhos deles, hein? O sonho deles é trabalhar e fazer os filhos trabalhar, porque era na roça, assim, né? Filhos, de preferência que nasça homens, né? Para ir para a roça. Não, ali no caso da minha mãe, as mulheres iam para a roça, geralmente. Os meninos ficavam assim, né? Alguns iam para a roça, assim. Eu falo assim, e daí? Esse era o sonho dessas pessoas mais antigas, assim. Eu falo assim, não tem ideal de maternidade. Sim. Você faz a tua maternidade, o teu sonho de maternidade. Você idealiza como você está naquele momento. É bem isso. Eu atendi uma cliente que ela veio com o relato que ela tinha endometriose, ela fez cirurgia e que ela só poderia fazer implantação, né, através assistida. Na verdade, a gestação dela teria que ser assistida, né? E quando ela terminou a constelação, ela foi para casa. Ela disse que ela entrou dentro do carro, desceu para ela, mas veio estilo uma hemorragia. Então, naquela família, há relatos, né? Não há relatos, é o que desenvolveu na constelação de abortos dos antepassados. Muito aborto. Uma lealdade, né? E a partir do que foi ressignificado, foi olhado, foi dito um eu sinto muito, como foi, ela teve uma liberação tão grande que quando ela entrou no carro, o corpo dela expulsou o que não prestava mais, que estava ali incomodando. Ali, 4 meses que ela constelou, vi um chá revelação. Falei, opa, o que está acontecendo aí? Eu falei, me conta, né? Fiquei curiosa dela. Falou, e foi tudo por meios naturais, Helene. Então, assim, foi um processo lindo de ver, né? O filhinho já tem 1 ano e pouco, e você percebe como era aquele sonho, aquele desejo de ser mãe, e a impotência por não se permitir vivenciar. Como ela se sentia fragilizada, decepcionada, porque nós nos decepcionamos também. Como se fosse uma árvore seca, né? Que é bíblico também. Então, assim, muitas situações ocorrem que nós nos deparamos dizendo assim, nossa, Deus não me deu essa bênção. Por quê? Porque há algo no nosso sistema, né? Eu trouxe uma mensagem tão bonita, ela é uma poesia de Francisco Cândido Xavier. Me permite ler? Pode ler. Na sementeira infantil. Ele é um poema. Um coração de criança é livro branco na prova, em cuja essência descansa a bênção da vida nova. Teu filhinho, tenro e puro, de face rósea e louçã, será homem no futuro e vai ser pai amanhã. Furtas teu filho à oficina? És rude e mau companheiro? Jesus, na infância divina, foi pequeno carpinteiro. Criança muito mimada,
sem disciplina que apura. Mais tarde, chora na estrada, ao vento da desventura. As portas do orgulho cerra, ao teu filhinho, a seu bem. Quem tornar a carne na terra, vem buscar o que não tem. No universo do teu lar, não te esqueças do porvir. Criança por educar, é mundo por construir. Dar à infância mais conforto, e mais lições é dever. Vegetal que cresce torto, vive torto até morrer. Se queres, a escola vinha pelos campos da existência, salvemos as criancinhas de nossa própria falência. Que forte incêndio acenderam, guerra insana, dores mil. É que os homens se esqueceram da sementeira infantil. A pretexto de carinho, de ternura sem rival, não atire seu anjinho aos precipícios do mal. Porque filho é uma responsabilidade, né? Sim. Só depende de nós moldá-los. É moldá-los e colocar eles pra vida. Eu tenho uma última coisa para falar, assim, sabe? Que acho que vai muito de inspiração, assim. Uma amiga minha me disse quando o Elias vem: Marli, você pode, assim, chamar a atenção dele, colocar ele de castigo, assim, né? Mas você dá um tapa, assim, quer dizer, assim, o castigo, mas depois de um tempo você afaga, você dá carinho, hein? Mostra para ele o que é certo e o que é errado, o que ele fez de errado, assim. Aí, assim, eu faço isso com meus filhos e dá certo. Façam isso com seus filhos. Quer dar castigo, precisam dar castigo, mas depois aí vão dar um afago nele, vão dar um beijo, hein? Porque nós precisamos corrigir para que eles não sejam corrigidos no mundo ali fora. Porque ali fora o mundo é mais cruel. As pessoas, né, Marli? Sim. Que não vem escrito assim que você vai encontrar pessoas só de bem, né? Sim. O mundo é uma sementeira que tem ervas daninhas, que tem flores, que tem espinhos, que tem aquela erva mais danada ainda, que pode ser até mortal, né? Então, nós precisamos nos conectar a nós mesmos, a nossa criação, porque Deus vai nos perguntar, porque o nosso tesouro é a nossa família, os nossos filhos. O que fizeres com os tesouros que lhes dei, né? E não é riqueza, não é dinheiro, é a riqueza dos filhos, né? E há também, né, a escolha deles. Não podemos intervir. Se um filho foi por um mau caminho, é a escolha dele. Não se culpe, não se julgue, não se critique, não se cobre. Escreva uma carta pedindo perdão por não ter tido maturidade na educação, na criação. Nós podemos trabalhar várias dinâmicas durante o nosso dia a dia, fazer um ho'oponopono para um filho, né? Que é onde você faz um mantra de 108 vezes, dizendo eu sinto muito, eu te amo, eu sou grata, me perdoo por não ser a mãe que você gostaria que eu fosse, me perdoo por não ter agido como deveria, porque mãe não pede perdão para filho, hein? Se coloque, eu me perdoo, porque se eu colocar meu filho me perdoe, eu jogo mais responsabilidade em cima dele. Então, eu sinto muito, e eu acredito que isso, no meu coração, não basta, assim, eu sinto muito pelo que eu fiz, pelo como eu fui, porque quando eu peço perdão, eu jogo responsabilidade. E eles não dão conta de resolver nossos problemas. E desculpas também não, né? Pedir desculpas, né? E eu estou ensinando isso para os meus filhos, né? Pede, sinto muito, hein? Eu também falo, sinto muito, hein? Eu fui rude com você, né? Aí os dois se falam, eu sinto muito, né? Aí no começo, mas por que isso, mãe? Hein? Não é desculpas, hein? Não é pedir perdão? Não, não dá para carga maior que um pode carregar, hein? Ele não vai dar conta. Porque quando eu peço, me perdoe, Marli, me perdoe. Será que eu quero perdão mesmo?
Será que eu me perdoo ou eu só estou jogando a responsabilidade para Marli, né? Então, Sim. um pensamento para vocês também se dedicarem a se conscientizar dos atos, das ações. Marli, tem mais alguma coisa para falar? Não, hein? Assim, eu falo assim, que essa live que as pessoas reflitam e, assim, o sonho da maternidade, cada um se faz, hein? Cada casal se faz, ou nem um casal, uma mulher faz, um homem faz, talvez tem pai solteiro, que está nessa dificuldade, mas é o seu momento, curta o seu momento, vai ter espinhos, mas lá na frente você vai conseguir Dá ter conta. um sucesso, dar conta, assim, eu falo assim, seus filhos, eu falo assim, vendo eles sorrir, me dá muita alegria, hein? Quando o filho está feliz, eu me sinto feliz, hein? Realizada. Nossa, até me arrepiei, gente. É um processo que colocar um filho no mundo, eu não tinha noção quando eu ouvia, sabe? Que falava assim, uma mulher quando decide parir um filho ou engravidar, ela tá com um pé na terra e um no céu. E eu não entendia isso. Aí depois que a gente começa a estudar e começa a entender que por vezes ali não fazer a força, né? Há a possibilidade mesmo de a força ser tão grande que pode acontecer algo comigo e um filhinho ficar órfão, né? Então, hoje eu entendo que nós, assim, somos agraciadas por podermos passar a vida, todas as mulheres, mesmo os que não ficaram, né, Marli? Você é mãe biológica também. Então, eu digo assim que não importa se não ficou, você é a mãe. De todas as maneiras, você é a mãe. Porque há mães que perdem filhos quando estão adultos, que é uma dor terrível, né? Quando estão adolescentes, né? Mas há mães que perdem no ventre. E tem de ter o acolhimento, tem que ter esse olhar, porque você não deixa de ser mãe. Você é mãe biológica também. Sim, Só vai aumentando, né? Só vai aumentando. só vai aumentando. Cria mitos para nós. Já embaralhei. Você escolhe de baixo, de cima, do meio. Do meio. Nós ver o que sai aqui. Olha que legal. Deixa eu largar aqui. Cadê? Nossa, o rio fluindo, hein? Árvores, há um tesouro, né? Porque tem uma marcação ali. Sim, o rio fluindo, assim. Nossa Senhora. Carta linda, Que hein? lindo. Aham. Então, muitas vezes nós achamos que não está correndo tudo bem, mas o rio está fluindo. Você plantou árvores, que são seus filhos, mesmo os nascidos ou não nascidos, eles ficam o tempo que precisa ficar. Gratidão. Nossa, E que lindo. assim, tudo é providência de Deus. Tudo é assim, é Deus, sabe, o que as pessoas acreditam, assim. Tudo tá lá de cima. Ele faz do jeito que ele quer. A gente só tem que aceitar. Sim. Deixa eu só ver um comentário aqui. É um sofrimento quem dá a luz. Eu quase morri no meu primeiro. Nesse momento é só Deus. Sim, viu? Isso aí. Bem isso, né? Só quem passou por um parto sabe a dor e os sentimentos, as emoções, né? Porque há o pós-parto também, que é muito difícil, porque tem mulheres que entram em depressão. Aí tem todo um contexto para se estudar através da constelação para ver os abortos que aconteceu, os gêmeos evanescentes. Por isso que Sim. muitas vezes pós-parto nós entramos em depressão.
dar um tema aí também para a próxima, né, Marli? Verdade, hein? Nossa, Né? falar dos filhos, assim, eu falo assim, eu acho que eu descobri, mas assim, assim, é cada dia um processo, assim, sabe, né? Que a gente tem que ter com os seus filhos. E curtam seus filhos, gente. Curtam, hein? Que eles vão crescer e vai passar, e eles vão estar ali, mas não vão estar aí. Eles vão voar, hein? Vão fazer a faculdade, vão casar, hein? E aí a gente fica, hein? E olha que com todo o conhecimento que eu já tenho tentado absorver, ainda há um sentimento, uma dorzinha que lateja, sabe? Em deixar ir, mas temos que deixar, né? Eu não tô É o ainda processo nessa que fase, né? temos que abençoá-los, né? Sim. Gratidão, Marli. Gratidão, Elaine. Obrigada novamente ao seu sistema, que tudo correu muito bem. Agradeço a toda a tua ancestralidade, pela oportunidade que recebemos aqui hoje, de estarmos falando sobre filhos, sobre novas gerações. Gratidão. Gratidão a você que passou por aqui. Gratidão a você que vai assistir, vai ficar gravado aí no IGVT. Obrigada por todos que estiveram aqui. E se você Gratidão a gostou do todos. conteúdo, compartilha com quem você ama, que você acha que precisa ver, porque às vezes tem pessoas que querem ser mãe adotivas, mas tem medo, que entra em contato com a Marli, Sim, né, Marli? estou à disposição. Eu ajudo à medida que eu posso, né? Mas é uma maneira assim de vocês poderem se firmar em algo que é real, aconteceu com você, né? Sim. Então, assim, Eu falo é bem... assim, que eu puder ajudar nas pessoas, nos casais que querem adotar, eu fico à disposição, porque tem muitas dúvidas. A gente fica com muitas dúvidas. E assim, eu falo, eu não tive isso. Em quem me espelhar? Eu e meu marido fomos com a cara e com a coragem. E deu certo, né? E talvez sua missão seja essa, encorajar novos pais. Quem sabe, né? Eu não sei, né? Que ele tá me... Né? Então, Eu tá tô bom. indo, tá? Gratidão. Beijo a todos. Até mais. Gratidão. Até.